Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. Para a honra e glória do Senhor Jesus, chegando com mais um conteúdo. Já convido você para ficar até o final, tá bom? O vídeo é um pouco longo, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus, tá bom? Compartilha. Para quem não me conhece, sou um homem com deficiência visual total. Trago a palavra de Deus através dos leitores de telas e da Bíblia em áudio. Então que Jesus abençoe a todos vocês e vamos para Levítico capítulo 5 a seguir. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto e fera imundo, seja corpo mudo de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundície, com que se faz imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculta, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. E será, pois, o culpado sendo não dessas coisas, confessará que o que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolinhas e 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, e os trarás o sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá as paredes do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremerá a base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocaustos, conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará. Oh, glória a Deus! Porém, e do outro, vamos começar aqui. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremerá a base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em sua mão não houver recurso para 2 rolinhas,
ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Para expiação do pecado, não deitará sobre o azeite, nem porá em cima o incenso, porquanto a expiação do pecado. Oh, glória! E a trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará a sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote, por ela, fará a expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas. E ele será perdoado, e o restante será do sacerdote, como oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer alguma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que pecar nas coisas sagradas, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ele, e será perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Glória a Deus. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará a expiação do erro que cometeu sem saber, e serei perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpado diante do Senhor. Glória a Deus, Deus de honra, de glória e de poder. Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Será, pois, que, como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou. Oh, aleluia! Ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isto acrescentará ao 5º
aquele que de quem o dará no dia de sua expiação. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Oh, aleluia! Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante ao Senhor diante do altar. E dela tomará um punhado das flores de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos. Então acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. Oh, glória! Enlevedado não se posará. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimada, pois a Santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Glória! Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações das ofertas queimadas do Senhor. Todo o que as tocar será santo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: E numa caçola se fará com azeite cozida trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheio suave ao Senhor. Oh, glória! Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante ao Senhor, pois a Santíssima é. E o sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Glória! Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozidas será quebrado. Porém, se for cozida no vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. E todo homem entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é.
Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário. No fogo será queimado. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Agora, vamos, irmãos, para mais outro capítulo, que da Bíblia. Agora, Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7. Vamos lá. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degola um holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, e a cauda e a gordura que cobre a fressura. Também a ambos dos rins e a gordura que neles há, que está junto aos ombros, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E os sacerdotes os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá, pois a santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa, uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. E também o sacerdote oferecer o holocausto de alguém, o mesmo sacerdote será para si o couro do holocausto para que oferecer. E como também toda a oferta que se cozer no forno, com tudo que se preparar na frigideira e na caçula, será do sacerdote que ia oferecer. E também toda a oferta amassada com azeite, ou seca, será de todos os filhos de Arão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. E se o oferecer por oferta de ação de graça, com sacrifício de ação de graça, oferecerá bolos azimos amassados com azeite, e coscurões azimos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. E com os bolos oferecerá, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de ação de graça da sua oferta pacíficas. Oh, glória a Deus. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espreguir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça
da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada te descerá dela até amanhã. E, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. E porque, se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será putado, pois abominável será, e a pessoa que dela comer levará sua iniquidade. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne, qualquer que estiver limpo, comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico e a do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será estifada do seu povo. Oh, glória! E, se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundície de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será estifada do seu povo. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: E fala aos filhos de Israel, dizendo: Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, e nem de cabra comereis. E, porém, pode-se usar da gordura de porco morto, e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, e mais nenhuma maneira comereis. E, porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor a oferta queimada, a pessoa que comer será estifada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gato. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será estifada do seu povo. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. E as suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para mover por oferta movida perante ao Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada direita dareis ao sacerdote por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. E aqueles dos filhos de Arão que ofereceram o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá espada direita para a sua porção.
E porque o peito movido e a espada à alçada tomei dos filhos de Israel dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. E essa é a porção de Arão e a porção de seus filhos das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que ele os apresentou para administrar o sacerdócio ao Senhor. E o que o Senhor ordenou que se lhe desse dentre os filhos de Israel no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações, e do sacrifício pacífico que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecesse as suas ofertas ao Senhor no deserto de Sinai. Esse foi o capítulo 7. Glória a Deus. Levítico capítulo 8. Levítico capítulo 8. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma Arão e seus filhos como ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães azimos. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. E fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. E então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Oh, glória! E Moisés fez chegar Arão e a seus filhos, e os lavou com água. E vestiu-lhe a túnica, e cingiu com o cinto, e pôs sobre ele o manto. Também pôs sobre ele o éfode, e cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode, e o apertou com ele. E depois pôs-se o peitoral, pondo no peitoral o Urim e o Tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça e sobre a mitra na parte dianteira, os a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. Oh, glória! Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também havia a pia e a sua base, para santificá-los. E também Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e vestiu-lhes das túnicas, e cingiu com o cinto, e apertou as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. E então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado,
Oh, glória! E o degolou, e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou ao altar, e depois derramou o sangue à base do altar, e santificou para fazer expiação sobre ele. E o degolou, e Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar, e depois derramou o restante do sangue à base do altar, e santificou, para fazer expiação sobre ele. E depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins e a sua gordura, e Moisés queimou sobre o altar. E mais um novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Glória a Deus. E degolou, e Moisés aspergiu o sangue sobre o altar em redor. E depois fez chegar ao outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E também do cesto dos pão azimos que estava diante do Senhor, tomou um bolo azimo e um bolo de pão azeitado, e um coscurão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante ao Senhor. E depois Moisés tomou das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu-o por oferta movida perante ao Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, e santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: Posei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Glória a Deus. Glória a Deus.
e mais o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. E também da porta da tenda da congregação não se aire por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele os consagrará. E como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse, para fazer expiação por vós. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Esse foi o conteúdo de hoje, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E amanhã, gente, estamos de volta, tá bom? Levítico 8, tá bom? E amanhã estamos de volta no mesmo canal, no mesmo horário. E compartilha para o conteúdo chegar em mais e mais pessoas. Que Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Aleluia. Que Jesus possa estar guardando você e a sua casa e a sua família.